Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Estamos chegando aí numa lua cheia em Libra, uma lua cheia que chega com um eclipse lunar. Libra é o signo dos relacionamentos. Esse é um bom momento para a gente colocar a atenção nas nossas relações e conexões. Entender como andam os nossos relacionamentos, quais estão em equilíbrio, quais precisam de um pouco mais da nossa presença e quais desses relacionamentos já não fazem mais sentido. E eu preparei uma tiragem de tarô para nos auxiliar neste processo. Mas antes de ir lá para a mesa para abrir o jogo, aproveita e já curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que possa gostar também. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então vamos lá. Como sempre, eu estou usando o The Modern Witch Tarot. Esse é um jogo, de 5 cartas, pensando aí nos nossos relacionamentos. E a primeira carta se refere ao nosso relacionamento conosco mesmo, assim, como é que anda esse relacionamento. E a cartinha que tiramos sobre o nosso relacionamento foi o 3 de Paus. O 3 de Paus é uma carta que vai falar um pouco sobre a gente se descobrir, fortalecer aí a nossa identidade, entender o que a gente realmente quer pra gente mesmo, o que a gente quer construir, o que a gente quer fazer aí, das nossas vidas a partir do momento, cheguei aqui, entendi, e agora para onde eu vou, quais são os caminhos que eu quero percorrer? E ele parte de um lugar muito de entendimento da sua identidade, É uma carta de ação, de tomar decisões. Então, assim, a gente provavelmente aí tá no momento de tomar decisões sobre nós mesmos, aquilo que a gente quer para si, e ir atrás aí dessas novas ideias, desse novo entendimento de si. A segunda carta é como anda o meu relacionamento com os outros. Então aí, como é que andam os nossos relacionamentos? Tirei o 5 de Paus, mais uma carta de Paus, que já é interessante, vamos falar lá pra frente sobre isso. Mas o 5 de Paus, se você perceber aqui, a gente tem essas pessoas que parecem que estão em uma disputa, que elas parecem que estão ali guerreando, porém não com muita intensidade, O que essa carta quer dizer? Às vezes ela quer dizer naquelas picuinhas que a gente se coloca, aquelas briguinhas, aqueles relacionamentos, que ficam ali meio que batendo de frente uns com os outros e que não dá em nada, porque quando o 5 de Paus aparece, assim, a gente tá ali meio que se estranhando, porém um estranhamento que não dá em nada. Então, assim, são relações que a gente tá ali discutindo, falando, sempre, tentando o máximo. Estabelecer, talvez, um diálogo, uma conversa, ou então querendo se colocar, fazer valer o seu ponto de vista, mas aquela pessoa com quem você tá nesse relacionamento, ela não tá muito interessada em entender o seu ponto de vista. Ou às vezes, as duas pessoas não estão. Ela tem o ponto de vista dela, você tem o seu. A gente tá muito preocupada, porque é um jogo coletivo. A gente tá muito preocupada em defender os próprios pontos de vista sem realmente entrar num consenso ou numa escuta real. E isso, esse lugar de um quer estabelecer seu ponto de vista, o outro, isso não vai dar em nada, Então, é sobre isso essa carta, sobre a gente estar ali naquelas discussões e que no final essas discussões elas não vão dar em nada, porque não existe uma comunicação real ali, ou então não existe um desejo sincero de se estabelecer uma conexão. E aí em seguida como anda o meu relacionamento com o mundo. A Imperatriz é uma carta muito interessante quando a gente fala aí da nossa conexão com o mundo, porque essa carta ela é conhecida também como a grande mãe, a mãe natureza. Então ela fala desse lugar da conexão, da gente de se sentir muito conectado consigo mesmo, mas também dessa conexão com o ambiente, com o mundo que a gente vive. É uma carta que fala sobre criação, sobre nutrição, sobre abundância, sobre a gente ter coragem de colocar as coisas no mundo, sobre a gente ter coragem de se relacionar, de estar em conexão com os outros, com aquilo que está à nossa volta, na verdade, Apesar de talvez a gente
né, dos nossos relacionamentos interpessoais, né? Porque o 5 de paus, ele traz essa questão da gente estar ali, talvez, em picuinhas, em relações que talvez a gente tá, que não vai chegar a lugar nenhum, a gente tá querendo se relacionar, né? A gente tá ali, a Imperatriz diz, olha, talvez essas relações que a gente esteja, elas estejam ali naquele lugar que não vai dar em nada, mas a gente tá aberto, a gente tá aqui nesse lugar de abundância, de crescimento, de nutrição, de querendo se relacionar com aquilo que está à nossa volta, de sentir, né, de ter prazer, né, porque é uma carta que fala sobre isso, de ter prazer, de estar desejoso, né, de que essas relações sejam possíveis. E aí a próxima carta é uma perguntinha que diz: onde na minha vida eu me sinto desalinhada? Tiramos aqui a carta da força, o que é bem interessante, porque a carta da força, ela se conversa muito com o naipe de paus, e a gente já tirou 2 cartas do naipe de paus aqui nesse jogo. Então é uma carta que vai falar sobre a nossa vitalidade, sobre a nossa energia, sobre a nossa motivação, a nossa pulsão para fazer as coisas. É uma carta que vai falar também dos nossos instintos e das nossas emoções, sobre como a gente lida, né, com as nossas emoções, dando conta realmente delas, né, sem colocar num potinho, sem querer abafar as emoções, né, também sem jogar no ventilador, sem jogar as nossas frustrações nos outros, né. E é interessante aqui porque, primeiro, que essa carta tem saído muito aqui nessas tiragens que eu tenho feito, então mostra que a gente tem tido realmente uma dificuldade de talvez lidar aí com a nossa energia pessoal, com as nossas frustrações, com as nossas emoções, como é que a gente lida com isso. Então tá faltando aí pra gente um pouquinho de inteligência emocional, porque é uma carta que tem se repetido nos jogos, e como a gente lida com as frustrações, com as nossas emoções. Pensando aí no que o naipe de paus ele tem aparecido muito nesse jogo, e o naipe de paus fala aí, né, da nosso fogo interior, da nossa energia, porém também daquilo que nos liga com algo maior, com a nossa espiritualidade. Talvez a gente esteja aí no momento que perdeu um pouquinho o sentido aí do porquê que estamos aqui, sabe, nessa ligação com algo superior, e como é que a gente processa isso dentro do nosso corpo, né? Como é que a gente consegue equilibrar a nossa energia e o porquê que a gente está aqui. Muitas vezes a gente tende a estar frustrado e acabar descarregando nos outros, ou então querendo abafar as nossas emoções porque a gente não consegue lidar com isso. Então, quando a gente está muito cansado, quando a gente dorme mal, quando a gente se alimenta mal, quando a gente tá com pouca energia, a gente acaba tendo menos paciência para lidar com os outros, né? E isso vai interferir na qualidade das nossas relações também, né? Porque se eu não tenho paciência para ouvir o outro, se eu não tenho paciência para entender o outro, para realmente escutar, né, aquilo que ele tá querendo dizer, né, para entender realmente os pontos de vista diferentes, eu não vou conseguir essa inteligência emocional que essa carta pede da gente. Isso muitas vezes acontece porque a gente não tem repertório suficiente, né, para lidar com essas emoções, mas muitas vezes porque a gente tá muito cansado, a gente tá muito no limite mesmo, né? Que nos leva aí à última carta. O que eu posso fazer para trazer mais harmonia à minha vida? Ás de paus. Mais uma carta de paus aí. Ás é essa carta que vai falar desse fluxo, né? É a primeira carta, é uma carta de começo, é uma carta que traz consigo uma energia, um fluxo, fonte renovada, né, do que se refere ao naipe. Nesse caso, né, o naipe de paus está falando sobre energia, está falando sobre fogo interior, está falando sobre conexão. E aí é interessante porque a gente está falando sobre relacionamentos, né? E, em geral, quando a gente fala de relacionamentos no tarô, o primeiro naipe que vem à nossa mente, né, é o naipe de copas. A gente não tende a pensar primeiramente no naipe de paus. Porém, o naipe de paus, ele fala dessa conexão maior com algo superior a nós, né? Ele fala primeiro de uma conexão interior, interna, porque ele tá falando da nossa vitalidade, do nosso fogo interior, da nossa energia pessoal, mas ele também tá falando de uma energia com algo superior. E aí, quando a gente pensa assim, né,
num período que a gente precisa focar mais nos nossos relacionamentos, talvez o principal que a gente precisa pensar é como é que a gente está se relacionando consigo mesmo e como é que a gente está se relacionando com a nossa espiritualidade. Porque se a gente consegue essa conexão, talvez a gente consiga, né, ter mais empatia e amorosidade para se relacionar com os outros. Olhando aqui para esse jogo, a gente tá num momento, né, muito vibrante, pessoal, assim, de conexão com o mundo que a Imperatriz traz. Ela também, além de tudo, é uma carta de arcano maior que tem ali, né? Então a gente tá disposta, a gente tá num lugar de abundância, de nutrição, de criação. E na nossa conexão pessoal, a gente tá ali com 3 de paus, que é uma carta de, né, de criação também, de realização, a partir de um lugar de identidade, de se conhecer, de entender o que quer, né? De tipo assim, olha, cheguei, entendi aquilo que eu quero, então agora eu vou conseguir me conectar comigo mesmo a partir desse lugar de autoentendimento. Mas quando a gente fala das nossas relações interpessoais, a gente talvez ainda esteja aí batendo cabeça. A gente não tá se ouvindo, a gente não tá conseguindo se conectar com os outros, né? E por que disso? Talvez a gente tá faltando vitalidade e energia pra gente conseguir ter paciência, pra gente conseguir estar aberto pro outro, né? A gente tá tão, talvez, em si mesmado, a gente tá muito nessa conexão consigo mesmo, e de querer, e de desejo, e de criação, de autocriação, e isso não é ruim, tá? É uma coisa muito positiva, mas como é que a gente dá espaço pro outro também? Porque a gente viu aqui que a gente não tá conseguindo, a gente tá ali em coisas que não estão dando certo, não estão surtindo efeito essas relações com os outros, né? Esse jogo me mostra que às vezes não é má vontade, porque a gente não tem aí nenhuma carta de espadas que vai falar desse lugar mental, da racionalidade, né? Então ele só tá me trazendo o naipe de paus. A gente praticamente só tem cartas de fogo, né? Tirando a Imperatriz, né? A gente só tem cartas de fogo. Então, que vai falar desse lugar do desejo. Talvez esteja faltando paciência, inteligência emocional, para lidar com os outros, para estar em relacionamentos que não sejam conosco mesmo, né? Para estar nesses relacionamentos interpessoais. É um jogo bem interessante, né? Se a gente for pensar que a maioria da gente tá cansado o tempo todo, né? E como é que a gente lida com isso? Aí o Ás de Paus vem dizer, olha, tá na hora de construir essa energia, né? Porque às vezes essa energia, ela não chega do nada, né? Ela não vem, assim. Às vezes, eu tô cansada, eu não consigo, eu não tenho paciência, eu não quero me relacionar. Tudo bem, mas o que você vai fazer sobre isso? Você não vai se relacionar com ninguém mesmo, né? Você não vai entrar numa conexão com outras pessoas, vai ficar ali naquela picuinha, naquelas discussões, naquele disse-me-disse. E aí o Ás de Paus vem dizer, olha, você precisa arrumar formas de conseguir energia. E para isso você precisa fazer coisas, né, que vão mexer aí com esse seu lado, com seu desejo, com seu fogo interior, com essa construção de energia que não vem do nada. E cada um vai ter um seu, né? Às vezes trabalhar com coisas que te inspirem, né? E quando eu digo trabalhar, não tô falando do trabalho remunerado, né? Tô falando talvez de um hobby, talvez, né, de algo que você possa fazer, que talvez não seja exatamente a forma como você ganha dinheiro, né? Mas que vai te inspirar. O naipe de paus fala também desse lugar da inspiração, da beleza, né? Então, talvez o que te traz inspiração, o que te traz beleza, o que te traz energia, mas que mexa também com a sua criatividade e essa conexão com algo maior, né? Então tá na hora da gente focar, né, algumas
algumas ações nesse sentido para que a gente consiga construir energia, para que a gente seja capaz, a partir do momento que a gente constrói essa energia, a gente consegue lidar com o outro, né? Porque tá faltando um pouco isso. É interessante também porque essa é uma lua em Libra que vem no signo de Áries, que é um signo de fogo, né? Que deixa a gente um pouquinho, talvez, mais essa impaciência mesmo, que deixa a gente um pouco mais irritadiço, né? Porque Ares traz essa energia um pouco de guerrear, né? De estar ali, de bater de frente com as coisas, né? Então, é um jogo que faz muito sentido aí, se a gente for pensar aí, que a gente tá passando por esse signo, né, nesse momento. E como é que a gente consegue, né, dentro do signo de Áries, né, dentro ali desse momento em que as emoções, elas estão mais ali na nossa cara mesmo, mais nos colocando à prova e às vezes talvez um pouco mais sem paciência e querendo bater de frente mesmo com os outros. Como é que a gente consegue construir uma energia, uma vitalidade para lidar com isso, né? Esse é o grande conselho aí do tarô, para trazer harmonia esse período aí que talvez a gente esteja mais explosivo mesmo, né? Um pouco sem energia, sem paciência, com a frustração lá em cima. A gente precisa construir essa conexão com a nossa inspiração, nosso sentido de beleza, com algo superior a gente, construir energia vital mesmo. E para isso a gente precisa de ação, porque além de tudo isso que eu falei, pausa é o naipe da ação, é o naipe que pede que você vá atrás daquilo que você queira, porque isso não vai cair do céu. Então, a gente precisa aí entender o que traz energia, o que mexe, o que nos acalma, o que traz esse senso de inspiração, beleza, conexão, para que a gente consiga, de fato, construir isso, ter uma vida mais harmonizada, né? Que é o que a gente deseja aqui. Essa foi aí a tiragem de Lua Cheia em Libra. Eu queria aproveitar e lembrar que essa é uma tiragem coletiva, né? Que ela serve a quem chegar. Mas se você quiser fazer uma tiragem individual comigo, é só entrar em contato. Eu vou colocar aqui o meu contato na descrição desse vídeo. É isso. Até o próximo vídeo.